Bem-vindos ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. Em tempos de plataformização e de uma presença cada vez maior das mídias sociais em nossas vidas, a figura do influenciador ganha cada vez mais destaque e importância nas práticas de comunicação digital. No texto Self-Influencer, um novo modelo de subjetividade neoliberal nas práticas de comunicação digital, publicado na edição de número 22 da revista Dispositiva, a professora Ana Bentes propõe que devemos entender o influenciador não apenas como um novo tipo de profissão que surge nesse cenário plataformizado, mas como um novo modelo de subjetividade contemporânea. Ana Bentes é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e é professora adjunta na Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. No episódio de hoje, ela nos explica o conceito de self-influencer e como ele se desenvolveu no contexto neoliberal em que vivemos. Então, essa ideia do self-influencer, ela está baseada numa ideia de pensar os influenciadores digitais não só como uma nova profissão, digamos assim, mas como um novo modelo de subjetividade, né? Ou seja, como que eles reúnem certos atributos, necessários e desejáveis para sobreviver aí nessa cultura digital contemporânea, né, que trabalha com imagem, né, que é hipervisível, né, que se expõe e coisas assim. Né? Então, num certo sentido, ele ao mesmo tempo reúne, né, certos atributos desejáveis aí nessa cultura digital, mas ele também acaba sendo uma fonte de inspiração e um modelo de ação bem sucedido que opera aí dentro dessa cultura, né? E aí, assim, dois traços principais que eu entendo aí dentro desse modelo de subjetividade que eu chamo de self-influencer, o primeiro seria uma subjetividade, né? Ele combina, né, aspectos de uma subjetividade autodirigida e também de uma subjetividade empreendedora, né, que eu falava há pouco da cultura empreendedora neoliberal. Por um lado, né, essa subjetividade autodirigida, né, essa é uma noção que está ancorada em análises, né, que mostram como que na sociedade contemporânea, na comunicação digital, a gente tem uma mudança de eixo em torno do qual as subjetividades se constituem, né, pensando obviamente em relação à modernidade. Né? Nas sociedades modernas, a gente tinha uma subjetividade que era basicamente introdirigida, né? Era uma subjetividade interiorizada, uma subjetividade que olhava para dentro de si, para se conhecer, né? Que valorizava o espaço privado, né? Que olhava para dentro de si, interpretava seus desejos ocultos, né? Aquela subjetividade que senta no divã, né? A subjetividade na qual surge a psicologia, a psicanálise, enfim, que está, obviamente, né, analisado numa série de obras de autores que estão olhando para esse fenômeno. E na sociedade contemporânea, a gente tem uma transformação um pouco dessa topologia dessa subjetividade, né? Esse eu, ele se forma não olhando para dentro, né? Olhando para esse mundo interior, mas para fora, né? Ele tá sempre, ele se constitui à luz do olhar do outro, né? Ele precisa do olhar do outro para se tornar a si mesmo, né? Assim, um pouco essa ideia, né, de uma subjetividade autodirigida que se constitui, né, nesse movimento de expor, de compartilhar, de contar aspectos sobre o seu cotidiano, sobre os seus pensamentos, sobre as suas angústias, sobre os seus sucessos, né? E é um pouco o que a gente vê, né, na nossa cultura digital, né? Uma cultura digital que valoriza, né, essa exposição, né? E claro que é uma exposição, né, que não é irrefletida, ou não é totalmente, digamos assim, não é um tipo de exposição, né? Você compartilha as coisas, mas não de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Em qualquer lugar. Você acaba adquirindo certos códigos, né? Uma certa expertise midiática para como que você compartilha as coisas sobre a sua vida, né? E claro que com
profissionalização cada vez maior dos influenciadores e da produção de conteúdo como, de fato, né, um aspecto profissional, a gente torna essa produção cada vez mais estratégica, menos espontânea, como a gente tinha no início, digamos, dos blogs, das redes sociais, né, que realmente tinha uma coisa das pessoas, né, enfim, compartilharem, né, o prato de comida e coisas assim. A gente começa a ter uma produção um pouco mais profissional, um pouco mais estratégica, mais pensada e tudo isso, mas justamente, né, mas que ainda, né, traz aspectos da intimidade, né? Então, assim, esse self-influencer, ele vai compartilhar a vida dele, mas ele vai compartilhar os seus sucessos, as suas conquistas, né, aspectos positivos da vida dele, mas de vez em quando vai compartilhar também, né, algumas angústias, algumas formas de sofrimento, porque isso também é uma espécie de... isso dá autenticidade, né, para aquilo que ele está compartilhando, que ele está produzindo. Né? Então, assim, os influenciadores, eles, por um lado, eles sintetizam, né, esses atributos, né, de uma subjetividade auto-dirigida, né, e conseguem, né, não apenas expor, né, a sua vida, a sua intimidade, e ali está se construindo, né, nesse ato de compartilhar, de produzir conteúdo, de interagir com o seu público, mas eles tornam isso, né, fonte de capitalização, eles conseguem capitalizar a sua própria visibilidade, né? E nesse sentido eles também reúnem, então, esses atributos de um empreendedor, né, neoliberal, empreendedor de si, neoliberal, que empreendem, né, a sua própria visibilidade. Essa ideia do self-influencer, ela tá dialogando diretamente com o conceito do Nicholas Rose, que é a ideia de self-empreendedor, né? Que ele vai pensar o self-empreendedor, né, como esse modelo de subjetividade neoliberal, que é esse eu que é responsável pelo seu próprio destino, que busca sempre maximizar o seu capital humano, né, que vai lá sozinho, autônomo, cheio de iniciativa, vai em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, né, e que através de uma autogestão produtiva, otimizada, né, das suas ações e das suas escolhas, alcança, né, os seus objetivos. E a ideia de self-influencer justamente brinca um pouco, né, com o termo self. Self é um termo que ele está muito calcado em análises da modernidade, né, sobre esse eu, que era muito mais esse eu introdirigido que eu falava há pouco. E o self, né, essa ideia da selfie, né, da foto que a gente está que é tão pulverizada, que inunda as nossas redes sociais, né, e que segundo lá a descrição, né, quando o termo selfie se populariza, né, e ela entra no dicionário, né, ela é descrita como uma foto, como um autorretrato que é tirado, né, com o objetivo de ser compartilhado. Né? Então, esse selfie é justamente esse eu, né, que se produz, né, com o objetivo, que vai sendo produzido, né, com esse objetivo de compartilhar a si mesmo, e ele se constitui, ele se constrói mesmo no ato de se mostrar, de se exibir. Então, é um pouco essa ideia, né, de combinar um pouco, e que esse empreendedor também, por outro lado, um empreendedor contemporâneo, o empreendedor da cultura digital, ele é um influenciador, né? Assim, hoje, e eu acho que isso é uma característica que foi ficando ainda mais forte, assim, nos últimos anos, né? Desde que eu realizei essa pesquisa, isso para mim foi algo que ficou mais evidente, como que, né, hoje em dia a gente tem, né, sei lá, dentista sendo youtuber, né, ginecologista como né, influencer no Instagram, como que você ser um empreendedor na sua própria profissão, e às vezes que não tem nada a ver, né, com digital, com comunicação, nem nada, você precisa estar ali, né, tendo uma rede social profissional, né, faz parte um pouco do seu empreendedorismo hoje, você ter um posicionamento digital, né? Ter estratégias de comunicação digital, né? Então, é um pouco com essa
com esse deslocamento que eu brinco, né, que eu faço que eu proponho esse conceito de self-influencer, né, que é esse modelo de subjetividade que, né, reúne esses atributos, né, de tanto da subjetividade autodirigida quanto da subjetividade empreendedora neoliberal. E aí, assim, até além disso, talvez eu poderia destacar que, reunindo essas características, esse personagem, o personagem sintoma aí desse contexto, desse regime de subjetividade, ele também acaba adquirindo atributos como de uma subjetividade cansada, de uma subjetividade esgotada, né? Que vários estudos mais recentes sobre influenciadores têm pensado, né, os influenciadores não só como, enfim, celebridades, como a gente falava alguns anos atrás, mas como trabalhadores de plataforma, né, e como que eles, né, enfim, com condições precarizadas de trabalho, atendendo a ritmos acelerados, né, sem direitos, e acabam também, enfim, desenvolvendo questões de saúde mental de uma maneira geral, né, que também fazem parte um pouco dessa combinação aí de uma subjetividade hipervisível e hiperempreendedora de si, né? É importante destacar que o neoliberalismo, como tratado por Ana em seu texto, não é somente uma forma de governo ou um modelo econômico, mas um modo de pensar a sociedade. Então, uma coisa importante, assim, em relação a como eu trato, né, o neoliberalismo no artigo, a partir, obviamente, de outros autores como Michel Foucault, Dardot e Laval, Nicholas Rawls e outros, de entender o neoliberalismo, né, não só como uma ideologia, uma política econômica, mas como, né, uma racionalidade de governo, né? O que significa, né, que ele estrutura, que ele organiza, né, procedimentos pelos quais a gente dirige a conduta humana, né? E vai, assim, produzir certos tipos de relações sociais, certas formas de existência de uma maneira geral. Então, uma racionalidade de governo, né, ela vai conceituar programas, estratégias, táticas para alcançar determinados fins, né, sejam eles, né, enfim, sejam táticas, estratégias mais ou menos estruturadas, né, e uma questão elaborada aí, né, dentro da obra desses autores é que uma das grandes novidades dessa racionalidade neoliberal é conseguir vincular diretamente a maneira como as pessoas, né, elas são governadas, a maneira como elas próprias se governam. Né? Então, assim, há algo comum aí, né? Tanto nas formas de governar os outros, mas de como a gente governa a nós mesmos, nas nossas próprias vidas. E uma outra característica muito importante dessa racionalidade neoliberal é como que ela tem, né, o modelo, né, a empresa, né, como um principal modelo de subjetivação, né, que ajudou a formar, né, uma cultura empreendedora que valoriza a performance individual, né, na qual todos nós somos, né, passamos a nos entender também enquanto empreendedores de nós mesmos, né, que possuímos a responsabilidade de gerir, de governar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa produtividade, né, de modo a maximizar as nossas forças de uma maneira geral, né, em busca do nosso sucesso pessoal, profissional, enfim. Então, essa figura, né, do eu empreendedor, ela aparece em diferentes âmbitos das nossas vidas, da sociedade, né? Mas eu, né, escolho analisar ele especialmente como que essas características né, dessa subjetividade neoliberal, desse eu empreendedor, aparece na figura dos influenciadores, né? E nisso que a gente tem chamado de mercado de influência, né? Claro que ele é um mercado que vem se transformando bastante, né, nos últimos anos, desde
né, tem características diferentes, desde os blogs até hoje as redes sociais, né? Mas o que a gente vê é como que nessa cultura empreendedora das mídias sociais, os influenciadores, eles são essa espécie de heróis empreendedores, né? Figuras que, de alguma maneira, eram anônimas, né? E se tornam famosas, ou eram pobres e se tornam ricas, né? Que, a partir da sua própria força de vontade, né? Ali em produzir, empenhados, né? Em produzir conteúdo para a internet de forma estratégica, eles acabam, né, alcançando uma visibilidade, né, e conseguem capitalizar, né, essa visibilidade. Eles acabam adquirindo, digamos, essas características de um empreendedor de sucesso, né? Então, assim, minha análise justamente ela busca mostrar como que essa cultura empreendedora ela é, ao mesmo tempo, né, a condição de possibilidade para o surgimento desse mercado de influência, mas como que a consolidação, né, desse mercado também, ela vai criar novos valores e processos para essa cultura empreendedora, incorporando, né, características da sociabilidade e da cultura digital. Outro componente determinante nesse cenário é o modo como as mídias sociais mudaram nossa forma de entender os limites entre a vida pública e a vida privada. Esse artigo, ele traz, assim, né, parte de resultados da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz, obviamente, com algumas atualizações, né, mas que eu fiz entre 2016 e 2018. Entre 2016 e 2018, não tinha TikTok ainda, não tinha Quai ainda no Brasil, tinha YouTube, né? Mas eu acabei escolhendo o Instagram um pouco por conta de algumas questões principais que eu tinha nesse momento, nessa pesquisa, né? Que assim, essa é uma pesquisa que até resultou num livro chamado Quase um Tique, Economia da Atenção, Vigilância e Espetáculo em uma Rede Social, que foi publicado pela editora da UFRJ, e que estava muito preocupado nessa pesquisa em entender essas relações entre visibilidade e subjetividade, né? Então, eu estava tentando entender um pouco esses modos de ser hipervisíveis das redes sociais, né, e como que as próprias redes sociais, né, em suas características materiais, né, em suas características socioculturais, como que econômicas também, como que elas transformavam também os nossos modos de ver e de ser visto, né? Então, por um lado, né, como eu observava, né, uma certa intensificação da espetacularização da vida, né, desse fenômeno do espetáculo, que é um fenômeno já bastante estudado, né, no campo da comunicação, mas, por outro, também como que dentro dessas plataformas você tinha uma ressignificação das práticas de vigilância, né, também, assim, uma espécie de naturalização da vigilância e como que a vigilância ela se torna, né, algo que quase que prazeroso ali dentro, né? Então, com práticas como fuxicar, stalkear. Então, eu estava muito interessada, né, em entender essas relações, e naquele momento, né, o Instagram ele era não só uma das redes sociais mais populares, mas uma rede social que tinha como sua na sua gênese, né, essa ideia de ser uma rede social através de imagens, né, assim, que se estabelecia relações através de imagens. Inclusive tem uma descrição que já não existe mais no site oficial, né, de business, né, do Instagram, em que ele se descrevia como, né, uma forma divertida e peculiar para compartilhar sua vida com amigos através de uma série de imagens. Enfim, então isso, sendo um dispositivo que tem como, né, assim, principal base, né, de sociabilidade a imagem, né, e aí a imagem num sentido bem amplo, né, então desde vídeo, desde foto, desde texto enquanto foto, né, assim, também a gente tem muitas apropriações. Eu escolhi, né, essa rede social para ser o meu objeto, né, para ser uma espécie de estudo de caso também aí,
entendido como um dispositivo estratégico mesmo para entender essas relações entre visibilidade e subjetividade, entender essa construção do observador contemporâneo, né, analisar certas lógicas, né, dos regimes de visibilidade contemporâneos que estão presentes, né, na nossa vida digital. Claro que hoje, né, como você disse, assim, temos um ecossistema muito mais multiplataforma, né, assim, esse ecossistema se amplificou, né, redes sociais como o TikTok, né, por exemplo, que aliás nem diz que é rede social, né, não se diz como uma rede social, né, assim, colocam, né, novas questões, né, para a gente pensar esse ecossistema, né, e que obviamente, né, valeria atenção, né, de outras pesquisas e que também trariam pontos relevantes para a gente pensar, mas como eu te disse, a minha escolha, né, ela tem a ver também com esse momento em que a pesquisa realmente foi realizada. Quais são, então, as principais características dos influenciadores que triunfam nesse paradigma? Bom, essa é uma pergunta muito importante, muito central e que poderia ser respondida assim, de diferentes maneiras, porque ela, né, assim, ela envolve não só pensar, né, o trabalho profissional mesmo dos influenciadores, mas também uma série de outras mudanças no ecossistema da publicidade nas plataformas digitais, né? Então, a gente tem transformações nas práticas, nos atores, nos objetivos da publicidade, né? Enfim, que obviamente ainda trazem semelhanças, né, muito fortes, né, com o que era fazido tradicionalmente nos meios de comunicação de massa, mas que trazem diferenças também significativas. Mas para eu não me estender também muito nessa questão, focando especificamente, né, na atuação dos influenciadores, uma coisa que me chama muito atenção é como que, por exemplo, na publicidade na TV, né, assim, a gente tinha bastante clareza, né, sobre o que é ou o que não é uma publicidade, né? Quando que começava, né, um anúncio comercial, né, quando terminava um anúncio comercial, o anúncio, ele era aquilo, né, a publicidade era aquilo que vinha entre os conteúdos, né, propriamente ditos, né? E na produção de conteúdos dos influenciadores, essa distinção, ela não é tão clara, ela não é mais, assim, a gente não tem certeza, né, onde que começa e onde que termina a publicidade, né? Então, até no artigo eu cito uma fala que eu acho super emblemática de uma influenciadora, onde ela está falando, enfim, ela está fazendo uma série de stories, né, no Instagram sobre a profissão influenciador e enfim, as parcerias comerciais e tudo aquilo. E aí ela, em alguma hora da sua fala, ela fala que tudo é publi, né, tudo é publi, e que todos somos influenciadores, né? E eu acho essa fala muito sintomática, assim, um pouco dessa nova característica, né, do tipo de publicidade que faz esses influenciadores, que é uma publicidade que pretende não se distinguir, né, de outros tipos de conteúdo, né? Assim, claro que a gente já teve, inclusive, problemas legais quanto a isso, né? Então, já teve influenciador que foi, que teve, enfim, processos no CONAR e coisas do tipo, e aí, né, foi estabelecido alguns mecanismos, né, pelos quais eles precisam indicar que um determinado conteúdo ele é pago ou não, né? Então, a ideia de botar um hashtag publi, né, ferramentas que a própria plataforma cria, né, para dizer que um conteúdo é patrocinado, né, e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, ainda que existam essas ferramentas, eles... assim, existem formas, né, começaram a ter uma série de outras formas de estabelecimento de publicidade que também, às vezes, não envolvem necessariamente ele ganhar um cachê,
né? Assim, não envolve um pagamento direto, mas envolve, né, uma certa troca, né? A ideia dos recebidos. Você recebe uma coisa e aí você divulga, ou você é convidado para ir num evento, né? Então, assim, começa a ter, né, outras formas também de você incorporar a publicidade na vida, né, daquela pessoa, no estilo de vida daquela pessoa, né? E eu acho que, assim, um pouco essa expertise midiática que esses profissionais acabam também adquirindo é uma expertise publicitária, né? Eles estão vendendo, né, coisas, mas assim, não apenas coisas, produtos, né, serviços, enfim, mas eles estão vendendo o tempo inteiro estilos de vida, né? Eles estão, né, não à toa, vários deles se descrevem como, né, assim, alguns têm alguns nichos mais específicos, mas alguns são nicho lifestyle, né? Assim, que é um nicho assim muito muito amplo. O que é um nicho, né, de estilo de vida? E em grande parte o valor publicitário também dessas figuras é justamente porque certos produtos se encaixam naquele estilo de vida, né? Assim, é um tipo de publicidade que de alguma maneira intensifica ou prolonga a lógica algorítmica de segmentação, né? Assim, se por um lado os algoritmos estão ali, né, dentro da plataforma tentando, né, distribuir conteúdo de maneira hiperpersonalizada, né, baseada em perfis, em dados e tudo isso, o influenciador, ele é mais um mecanismo dentro de uma indústria grande, né, que busca influenciar a percepção, as decisões, as escolhas, as ações, né, dos usuários. Ele é mais uma camada que vai ajudar a pessoa, né, a escolher, né, a fazer um certo filtro, uma certa classificação, né, dar certa reputação a conteúdos, né, ou conteúdos chegarem até aquela pessoa, né? Então, eu acho que uma característica para mim é isso, é muito clara essa falta de fronteira entre o que é e o que não é publicidade, né? E que também, na verdade, acaba sendo, né, e por isso também pensar o influenciador não só como uma profissão, mas como um modelo de subjetividade, que é uma falta de fronteira entre o que é vida pessoal e o que é vida profissional, né, dessas pessoas. Porque eles estão o tempo inteiro ali, né, numa espécie de pedagogia do comum, assim, né, enfim, mostrando, né, coisas às vezes pequenas do cotidiano, mas que estão associados a certos hábitos, né, a certos modos de vida, né, modos de lugares onde eles frequentam, né, pessoas com quem eles se relacionam, né? E não à toa a gente vê, né, em perfis de influenciadores constantemente eles dando uma série de dicas, né? São reis de dicas, né? E é dica tanto de produto, né? É tanto fazer a publicidade parecer que é uma dica, mas ao mesmo tempo também é tudo, né? Eles dão outros tipos de dica, né? Dica que ele não necessariamente está vendendo um produto, mas ele é sobre como fazer uma determinada coisa, sobre aonde ir, né, para realizar uma determinada, para contratar um determinado serviço e coisas, né, e coisas do tipo. E uma outra coisa, assim, talvez que vale a pena destacar bem brevemente, é a questão da interação, né? Assim, é muito diferente, né, o tipo de publicidade em relação às mídias de massa, é uma capacidade de interação com o seu público, com a sua audiência, né? Os influenciadores, eles fazem o tempo inteiro enquetes, perguntas, né? O que as pessoas querem ver, né? Que tipo de conteúdo eles devem postar, eles botam caixinhas de perguntas, né? Tem a possibilidade de ver métrica de engajamento, né? O que as pessoas comentaram, o que elas disseram, e a partir, né, dessa interação, eles irem modulando, né, suas narrativas, né, o seu comportamento, os seus conteúdos, né, que é algo bastante diferente, né, de uma publicidade tradicional que
né, enfim, precisava fazer eventualmente até fazia também, né, pesquisa de mercado e coisas do tipo, mas né, os influenciadores têm essa pesquisa de mercado, digamos, em tempo real ali, o tempo inteiro ali com o seu público, né, com a sua audiência. Ana destaca que, por mais que seja possível identificar as características que sobressaem nos influenciadores de sucesso, não há uma cartilha a ser seguida para se tornar um influencer bem-sucedido. Claro que a gente se pergunta, né, por que uns se tornam influenciadores e outros não, né? Por que determinadas pessoas ganham mais visibilidade, ganham mais impacto, mais influência, né, e outras não? E claro que isso é difícil de responder, assim, né? Obviamente deve ter vários cursos na internet ou, né, de agências de influencers, né, que ensinam, né, ou querem ensinar como você adquirir esse diferencial, mas claro que, né, isso é muito difícil e é muito contingente também, né, assim, no sentido de que claro que, né, hoje antes, né, assim, num primeiro momento, aonde isso, né, essa profissão não estava institucionalizada, né, ela era, enfim, né, pessoas que compartilhavam seus cotidianos, né, mais livremente, né, na internet, e daí começa, né, a haver uma certa atenção mesmo né, de empresas, enfim, para ver um potencial ali publicitário, né? Isso é muito diferente do que a gente tem hoje, que é, né, algo que de fato assim já está institucionalizado, já está profissionalizado. Você tem curso, né, superior voltado para formar influenciadores. Você tem empresas que já dedicam boa parte do seu orçamento, né, voltado para fazer campanhas com influenciadores, né? Então, assim, isso você já tem a gente hoje, né, já chama, né, os influenciadores já tem um mercado de influência, né? Tem a ideia da creator economy, né, como uma economia específica voltada para criadores de conteúdo, né? A pandemia tornou isso muito forte, né? A ideia de um infoproduto, como que você realmente produz conteúdo, né? E o conteúdo, ele é, de fato, o produto que você tá vendendo, né? A informação que você tá passando ali. Mas eu acho que, assim, não tem uma receita, né? Assim, para dizer, não... Né, o pessoal, se fizer assim, assado, vai ser bem sucedido, vai ganhar uma ampla visibilidade, né, assim, eu acho que tem um aspecto, né, de contingência mesmo, assim, de que alguns estavam no lugar certo, na hora certa, falando da coisa certa, de um certo imponderável ali, né? Tem, obviamente, a dedicação que eles têm, o empreendedorismo aí nesse caso, né, faz diferença se a pessoa realmente, né, se dedica, né, à produção de conteúdo de uma maneira constante e frequente, que é o que a gente sabe, né, se torna efetivamente esse trabalhador ali da plataforma. Mas, assim, eu acho que tem talvez algo que a gente possa pensar, né, como um diferencial daqueles né, que chegaram lá, entre aspas, né, que essa capacidade, né, de alguns se construírem enquanto marca, né, assim, então como que alguns deles conseguem, né, transformar esse cotidiano, não necessariamente em algo excepcional, mas num cotidiano, né, que se torna uma marca, né, então aquela pessoa, né, a experiência dela, né, como uma experiência autêntica, como uma experiência
né, como aquela pessoa, né, aquilo que ela faz, né, é capaz de dar certa credibilidade, certa reputação, certo prestígio, né, a certos modos de ser e modos de consumir ou certos produtos, enfim, que talvez algumas outras não consigam se posicionar tanto dessa maneira. Mas enfim, acho que não é tão fácil dizer exatamente o que né, qual é o diferencial daqueles que chegaram lá, né, entre aspas. Agradecemos a professora Ana Bentes por conversar conosco e compartilhar suas ideias. Para ler o artigo que exploramos nesse episódio na íntegra e os demais textos da edição, acesse dispositiva.org.br ou clique no link da descrição do episódio. Acompanhe a Dispositiva nas mídias sociais. No Instagram é @Revista Dispositiva. No LinkedIn e Facebook é só buscar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Se inscreva também na nossa newsletter, o Correio da Dispositiva. Todo mês, os assinantes recebem gratuitamente um texto, assinado por um pesquisador convidado, sobre algum dos temas de interesse de pesquisa no campo da comunicação. Para se inscrever, acesse revistadispositiva.substack.com. Todos os nossos perfis em mídias sociais e a newsletter também estão linkados aqui na descrição do episódio. As entrevistas dessa temporada do Dispositivo foram roteirizadas e conduzidas por Zeca Lemos. Este episódio foi escrito por Zeca Lemos e eu, Eduardo Lopes. A locução foi gravada com o apoio técnico do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Essa temporada do podcast Dispositivo foi produzida por André Veloso, Eduardo Lopes, Samuel Rubens e Zeca Lemos, sob coordenação de Verônica Soares. A revista Dispositiva é gerida pelos programas de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas e da UFMG. A revista tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. Este episódio usa o áudio de Splice. Muito obrigado e até semana que vem.